Bom, pessoal, bom dia novamente. Vamos fazer nossa aula agora de eletro. A gente já tinha definido, então, um campo vetorial. Ele vai ser uma função, né, que vai levar R3 em R3. Só que aqui a gente vai chamar esse cara de Vx, tá certo? Que é isomórfico a R3. Tá certo? A gente só dá um nome diferente para eles, justamente para você lembrar que esses espaços são diferentes, tá certo? Ou seja, F de um certo vetor posição x pertence a Vx. Vou botar só x aqui mesmo. Enquanto o meu F de um certo vetor Vx', meu vetor x', F de x', pertence a um outro espaço x'. Certo? Ok. Então isso aqui dá pra gente um campo vetorial. Então a gente tinha visto o campo escalar, a gente viu o gradiente no campo escalar, e agora a gente pode tentar pensar no fluxo de um campo vetorial. Vai ser essencial para a gente. Então, esse, pessoal, começa a ser os conceitos fundamentais para a construção da eletrostática, tá? Então é bom que vocês tentem abstrair e entender bem o que está acontecendo. Então, vamos definir um fluxo de F. O que é o fluxo? Tá? A gente vai dizer que existe um conjunto de curvas que satisfazem isso aqui. Então, digamos o seguinte, eu tenho aqui R3, P1, P2, P3, e eu tenho um campo vetorial aqui. Digamos que ele cresce aqui, depois ele gira, tá certo? Ele continua crescendo para cá, depois ele vai indo para cá. Qualquer coisa do tipo. Então, veja, eu pego uma linha que acompanha esse campo vetorial no seguinte sentido. Quando ela passar por esse ponto, a tangente dessa curva vai ser igual desse vetor aqui. Então ela vai seguir aqui, ó, tá vendo? Digamos que ela vem para cá. Se eu pego outro vetor aqui e traço uma linha, eu vou ter outra linha que traça esses vetores aqui do meu campo vetorial. Tá certo? Então eu encontro essas linhas, que a gente chama de fluxo, esse conjunto de linhas aqui, é o fluxo de curvas cujas tangentes são iguais ao meu campo vetorial. Tá certo? Se esse meu campo vetorial desse a velocidade do fluido no rio, aquele exemplo que eu dei para vocês, esse aqui seria a posição do elemento de volume, o elemento de líquido ali andando no rio. Tá certo? Quando esse cara aqui é campo elétrico, você tem que pensar de uma forma mais abstrata. Você tem que pensar que, associado ao campo elétrico, tem essas linhas de campo, que são essas linhas cujas tangentes equivalem, coincidem com o campo vetorial naquele ponto. Tá certo? Quando você fala do campo vetorial associado ao ponto, você não pode falar, por exemplo, um vetor do campo vetorial associado a esse ponto. Eu poderia chamar de vetor, sim. Não tem problema, de imaginar, imaginar o campo vetorial como vários vetores. Isso. E há um ponto que tem um vetor desse Isso. campo vetorial. Seria uma boa maneira de você frasear isso. Expressar o que é o campo, tá? De certa forma, na formulação mais abstrata de campo vetorial, a gente não pensa nele como um mapa, assim. A gente pensa nele mais como você falou mesmo, como uma seção que a gente chama de seção transversal.
Porque aí você pensa não no seu espaço R3, mas você pensa no fibrado tangente, e o fibrado tangente tem uma coleção de pontos e vetores, que é o que a gente chama de seção transversal. Mas isso é bem mais avançado. Tá? Mas é isso, tá? É uma coleção de pontos, mas tem que lembrar que a gente vai exigir uma certa suavidade aqui. Ou seja, eu tenho esses espaços vetoriais, em cada espaço vetorial eu boto um vetor, mas eu não posso botar de qualquer jeito. Ele não pode variar abruptamente de um ponto para o outro. No sentido de que essas funções elas têm que ser suaves, ou pelo menos k-diferenciáveis em relação aos argumentos aqui. Tá? Então o que acontece, pessoal? Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho essa curva R aqui satisfazendo essa equação diferencial, eu posso resolver por uma certa condição inicial qualquer, tá certo? Se eu resolver uma condição inicial num certo valor de x de lambda, então, num x de lambda mais delta lambda, eu vou ter o quê? X de lambda mais delta lambda é igual a x de lambda mais del x del lambda vezes delta lambda, né? Calculado em lambda também, vezes delta lambda. Tá certo? Mas isso aqui, como ela satisfaz essa equação, isso aqui é igual a x mais f. Eu falo R e escrevo x. Desculpa, pessoal. Até aqui tudo bem? Tá certo? Então, se eu pegar o meu delta lambda bem pequenininho, está sempre fazendo uma linha reta, que é o que eu esperaria, né? Que é aquela linha reta que segue a tangente. É exatamente expressado aqui na aproximação de primeira ordem em série de Taylor, tá? Bom, então agora a gente pode fazer a seguinte pergunta. Aqui. Deixa eu pegar maior. Agora, vou fazer o seguinte. E3, E2, eu vou botar um cubo aqui, tá? E agora eu vou pensar o seguinte. Digamos que nesse cubo eu tenho aqui um pontinho, está na face superior do cubo, tá ok? Esse pontinho aqui, ele é um fluxo, ele é o ponto em que um certo fluxo cruza a face superior do meu cubo, tá certo? Esse cubo aqui ele tem a altura epsilon e epsilon aqui, tá? Altura epsilon, largura epsilon, profundidade epsilon, tá? Quando passar um delta lambda, quanto que vai entrar dessa linha aqui dentro? Quando passar um delta, que não é tempo, tá? Mas quando esse parâmetro lambda for acrescido de delta lambda, esse fluxo, digamos, ele pode estar entrando ou saindo, tanto faz. Eu quero saber quanto que ele vai entrar aqui. É a velocidade, é a tangente nesse ponto vezes aquele delta, tá certo? Ou seja, ó, digamos que esse ponto aqui é a face superior do cubo, é esse ponto aqui, ó. Tá certo? Então, digamos que ele está, quando o delta lambda é igual a zero, eu tenho que entrou zero aqui. Tá certo? Quando o parâmetro da curva for acrescido de delta lambda, o ponto que ele vai estar, vamos dizer que o fluxo seja para dentro, só por simplicidade, tá? Então o ponto que ele vai estar vai ser aqui. Digamos aqui, né? Ele vai ter descido até aqui dentro do cubo, em algum lugar. E ele vai ter entrado essa quantidade aqui, ó.
a gente vai deduzir a noção dada a noção de fluxo, a gente vai deduzir a noção de divergência. Então, assim, a gente está apontado nessa direção, mas eu quero construir geometricamente o que está acontecendo, para vocês entenderem o que significa divergente. Mas é seguindo essa linha. Isso, no fim eu quero fazer a contabilidade de quanto que está entrando de linha de campo e quanto está saindo de linha de campo, sim. Tá? Então, veja. Pensa no limite, pensa na situação extrema em que essa sua linha de campo ela vem assim, ó, e na hora que ela vai chegar no cubo, ela vai tangenciando o cubo. Quase totalmente tangente. Então ela entrou poucos centímetros quando eu andar um certo delta lambda, certo? Se ela vem totalmente ortogonal à superfície, ela vai entrar o máximo que eu puder aqui. A velocidade V, F total, digamos, o módulo de F total vai entrar dentro do cubo. Tá certo? Então, para eu saber quanto que ela vai entrar aqui, ó, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber. Na verdade, a gente está medindo quanto que vai sair, tá? Eu falei entrar, mas eu acho que atrapalhando vocês. Então, a gente precisa saber o quê? A gente precisa saber F, calculado nesse ponto aqui, escalar, né, nesse ponto aqui, escalar E3. Tá certo? Quanto mais ortogonal esse E3 aqui, menos está entrando e saindo. Quanto mais paralelo, mais está entrando e saindo. Dado o mesmo módulo de F. Tá certo? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Então vamos fazer a contabilidade. Tá? Se vocês não conseguirem associar o que eu vou escrever agora ao que eu falei, vocês me falam, tá? Porque isso que eu falei é só o que está entrando em relação a esse pontinho aqui. O F, no caso, seria o... Oi? O F seria o... É o campo vetorial. O campo seria a representação desse cubo? Não. O cubo é um cubo qualquer. Tá, porque daí eu estou imaginando o F como uma curva. Isso. Tá certo? E daí quando ele estiver mais próximo da componente E3, esse vai ser máximo. Uhum. Mas eu só não entendi por que você andar com um cubo. É só porque é 3D, daí fica fácil ver essa tangente? Eu poderia fazer o que eu poderia fazer uma esfera, poderia fazer qualquer coisa que fosse um objeto fechado. Só que o cubo é mais fácil de fazer a conta. Tá, só para... Tá? Então, Então, o lambda é a profundidade da curva que entra no cubo. lambda é o parâmetro da curva. Digamos, é porque você tem que pensar no fluxo como uma sequência de bolinhas acompanhando... deixa eu falar de novo. Eu tenho aqui fazer um campo vetorial bidimensional, tá? Então tem esse cara aqui. Ele está crescendo aqui. Aí ele vai girando. Tá? Aí você pega um campo vetorial assim. Primeiro, o campo vetorial são essas setas aqui, ponto final. O fluxo são as curvas. Também, no sentido de curva, que vai aqui de menos infinito a mais infinito, o parâmetro é irrelevante. Porque a curva é simplesmente os pontos todos. O parâmetro que você usou para descrever aqueles pontos é irrelevante, certo? Contanto que a curva seja a mesma, o parâmetro é irrelevante. Agora, se você pensar agora com uma bolinha, pensa nessa curva como uma sequência de bolinhas aqui, assim. Tá? E essas bolinhas elas estão se movendo quando eu mudo o meu parâmetro da curva. Tá? Então, quando for aumentando o parâmetro de curva, essa bolinha vai estar aqui, essa vai estar na frente, assim por diante. Essas bolinhas todas estão seguindo. Aí você fala o seguinte, aqui eu tenho, digamos, esse comprimento aqui é 1 centímetro. Tá certo? E aí, aqui é uma face. Digamos que depois que eu passei um delta lambda, essa bolinha aqui chegou aqui. Significa que entrou 1 centímetro aqui da curva dentro da minha caixa. Digamos que a caixa esteja aqui assim. Ou seja, se eu fizer um delta lambda lá com valor finito,
vai entrar 1 centímetro aqui dessa curva dentro da minha caixa. Tá certo? Só que eu quero saber quanto que vai ter saído aqui. E quanto que vai ter saído aqui, aqui e assim por diante. Na verdade, eu quero saber quanto passou por aqui, quanto passou por aqui, quanto passou por aqui, quanto passou por aqui. Eu vou somar tudo. Aí, no fim, eu vou ter quantos centímetros, né? Aqui eu estou falando centímetros só para dar uma... Isso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Depende da unidade do campo, certo? Então, eu quero saber quanto do fluxo que está entrando e quanto está saindo. Eu quero saber o final, quanto que eu tenho. Isso. Exatamente. Tá? E aí a gente vai descobrir que essa fonte são justamente os campos, as cargas elétricas e elétricas. Tá? Professor, só mais uma coisa básica, eu estou usando E3 porque seria o E2 e o E1, seria a fase superior. Isso. É isso? Isso vai ficar mais claro agora. Tá? Isso aqui tá fácil, pessoal? Na aproximação linear, essas curvas aqui são linhas. Então fica muito mais fácil de a gente ver quanto que entrou e quanto saiu. É simplesmente pegar o F nesse ponto aqui, o F nesse ponto, seja que ele aponta para cá ou para cá, tanto faz, tá certo? E multiplicar pelo delta lambda que a gente vai ver quanto que entrou. Tá? Isso está fácil? Beleza. Então, quais são os pontos que estão representando a minha face superior? São os pontos x1 mais alfa 1, x2 mais alfa 2, x3 mais epsilon sobre 2. Onde o ponto central do cubo, aqui, é dado por x3, x1, x2, tá? Esse aqui, ó, não sei se vocês têm a mesma noção de profundidade que eu, mas esse ponto aqui, imagine que ele está no centro do cubo, tá certo? Então, todo mundo concorda que esses pontos aqui, para todo alfa 1, alfa 2 pertencente a menos epsilon sobre 2, epsilon sobre 2, menos epsilon sobre 2, epsilon sobre 2. Tá? Produto cartesiano de dois subconjuntos dos números reais. Todo mundo concorda? Quando eu variar esses caras aqui, ó, eu estou andando em cima da minha face superior. Tá? Então, num ponto qual... São esses números aqui. Ó, se esse ponto aqui é o centro do cubo, e eu andar no centro do cubo até a face superior, eu vou estar aqui no ponto, esse ponto aqui na face superior vai ser o ponto x1, x2 e x3 mais epsilon sobre 2. Porque ele tem a altura epsilon. Se esse cara está no centro, subiu epsilon sobre 2. Aí aqui eu posso andar à vontade até menos epsilon mais epsilon, menos epsilon mais epsilon. Então, pessoal, o que eu tenho? Num ponto qualquer, o fluxo que vai passar por aquele ponto da face vai ser dado por F de x1 mais alfa 1, x2 mais alfa 2, x3 mais epsilon sobre 2 e escalar E3. Tá? Isso vai contar para mim o fluxo para fora do cubo. Quantos centímetros ali, entre aspas, de curva vai sair quando eu variar delta, né? Quando eu vario delta lambda. Vejo a cara de vocês meio assim. Tá certo?
Mas eu quero somar o que está acontecendo na face inteira. De menos epsilon a epsilon, menos epsilon a epsilon. Tá certo? Só que olha que interessante. Se eu pego a integral de menos epsilon a epsilon de d alfa 1, isso aqui vai dar quanto? Epsilon, né? Eu fiquei em dúvida que seria epsilon e não epsilon sobre 2. Porque eu falei errado. Obrigado. Pois é. Tá? E a integral de alfa 1 de menos epsilon sobre 2 a epsilon sobre 2 vai dar alfa 1 ao quadrado. Alfa 1 ao quadrado aqui menos alfa 1 ao quadrado aqui vai dar igual, isso aqui é zero. Tá certo? Então, em ordem linear, esse cara aqui e esse cara não contribuem. Se eu expandir, né? Porque, ó, se eu tomo epsilon pequeno o suficiente para a expansão de primeira ordem ser boa, então eu posso expandir esse cara aqui em primeira ordem e eu vou ter o primeiro termo que vai ser proporcional a epsilon quadrado. Que vão ser essas duas integrais no termo de f de x1, x2, x3, epsilon sobre 2. Tá certo? Tá? Isso aqui é só uma trivialidade. Então, ó, essa integral vai ser igual a f de x1, x2, x3 mais epsilon sobre 2, escalar epsilon ao quadrado e2, e1, e3. Consegui errar duas vezes, vai. Tá? Mais termos de epsilon ao cubo, ou maior. Tá? Porque aí eu poderia peguei até o epsilon quadrado, aí tem o epsilon cubo, assim por diante. Vão ser termos proporcionais a potências maiores de epsilon aqui. Tá? Essa integral aí é só o quinto ou é o quinto isso aí? Não, isso aqui é só o que está passando na face superior na direção para fora. Que é justamente para cima, que é essa direção E3 aqui. Tá certo? Consegue explicar a função que você fez de novo? Deixa eu fazer mais passos, então. Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos epsilon sobre 2, epsilon sobre 2, integral de epsilon sobre 2 de f de x1, x2, x3 mais epsilon sobre 2, mais del f del x1, x1, x2, x3 vezes alfa 1 mais del f del x2 de x1, x2 vezes alfa 2, tá certo? Mais termos proporcionais a alfa 1 ao quadrado, termos proporcionais a alfa 2 ao quadrado e mais termos proporcionais a alfa 1, alfa 2, assim por diante. Tá certo? D, alfa 1, D, alfa 2.
Então é só expandir esse cara aqui em Taylor, tanto para alfa 1 pequeno quanto alfa 2 para alfa 2 pequeno. O termo, né, em Taylor, vocês viram um Taylor de duas variáveis, né? Então, o termo de ordem zero é simplesmente esse cara com zero, esse cara com zero, que esse cara aqui é f de x1, é x2, x3 mais epsilon sobre 2. Depois, o termo de primeira ordem alfa 1 é esse cara aqui. Depois, o alfa 2 é esse aqui e assim por diante. Esse cara aqui, ó, ele dá zero. Os outros termos, eles vão dar termos, mas eles vão dar termos proporcionais a epsilon, né? Porque aqui o limite é de epsilon até... Então, vai sempre ser proporcional a potências maiores de epsilon. O menor termo que eu tenho é esse cara aqui, ó, que é proporcional a epsilon quadrado. Tá certo? Ficou mais claro? Então, dado isso aqui, vale aquela expressão que eu tinha escrito antes, então eu vou escrever novamente de forma simplificada aqui no quadro, tá? Então, tá vendo que eu peguei essa face superior e integrei ela aqui no delta lambda e na face toda. Então isso me dá uma noção de volume, tá? Qual o volume do fluxo que entrou. Tá certo? Então eu posso definir divergente de F como sendo limite. Tá? Agora pensa o seguinte, se eu pego esse fluxo que está entrando aqui, desculpa, eu falei entrando, mas é saindo, que está saindo do meu cubo, tá certo? Se o volume do meu cubo vai para zero, o fluxo vai para zero, tá certo? Porque, né, eu estou somando, eu estou pegando quanto está entrando vezes o volume do cubo, e o volume do cubo está indo para zero, então isso vai para zero, tá certo? Então eu não quero isso, eu quero simplesmente a média do que está saindo, que está entrando. Tá certo? Eu quero quanto saiu entrou do cubo, dividido pelo volume do cubo. Certo? Isso vai me dar, em média, quanto de linha de campo está saindo, quanto de linha de campo está entrando. Então eu quero o limite de epsilon indo para zero, de 1 sobre o volume do cubo, vezes f de x1, x2, x3 mais epsilon sobre 2, escalar E2, E3. Só que eu posso fazer a mesma coisa para a face inferior, que vai ser o quê? Mais, porque eu quero saber quanto que está saindo, também eu tenho que somar, F, x1, x2, x3 menos epsilon sobre 2, porque eu estou na face inferior, e escalar a direção de saída, que é menos escalar menos epsilon quadrado E3. Tá certo? Eu repito a mesma coisa para as outras faces, tá certo? Então eu tenho aqui isso tudo aqui, mais f de x1, x2 mais epsilon sobre 2, ou seja, essa face daqui da direita, tá? x3, aí como é a face da direita, eu integrei em toda aquela face, vai ter E2, E2 aqui. Tá certo? Menos para o outro lado, que é o lado negativo aqui. Então, menos f x1, x2 menos epsilon sobre 2, x3, escalar, menos E2, E2 aqui. Tá certo? E finalmente, x1 mais epsilon sobre 2,
X3, escalar. Né? O que está saindo aqui para fora do quadro. E o que está saindo para o outro lado, somado com o que sai para o outro lado. Aqui eu botei mais, tá? Tá certo? Justamente esses sinais negativos, não é só quadrado do T2, ele vem do próprio E2, né? Não. Ele vem da direção. Ele vem da direção. Na verdade, o ideal seria ter botado E2V, E2 que multiplica menos E3, porque eu quero saber o fluxo que está saindo por baixo aqui. O que está saindo por cima, o que está saindo para cá, o que está saindo para lá, que é menos E2, tá vendo? O que está vindo para cá, que é mais E1, menos E1. Isso. Tá certo? Só que é interessante. Volume do cubo, E2 quadrado, né? O epsilon quadrado aqui. Então vai sobrar só 1 sobre epsilon aqui. E aqui vai dar 1 sobre epsilon, desse cara mais epsilon sobre 2 e esse cara menos epsilon sobre 2. Que é uma outra maneira de definir derivada. Certo? Derivada parcial em relação a E3. Tá certo? Então, isso aqui nada mais é que del Fi del Xi. Aqui eu estou usando soma. Ou, se você preferir, tá? Ou seja, a definição de divergência é essa brincadeira complicada aqui. Ela coincide com essa expressão aqui, tá? Que você percebe depois, tá bom? Isso aqui não é definição de divergente. Divergente é isso aqui. Aí nesse caso, quando você vai entrando no E3, o E2 vai fazer sair entre E3 e E3, é isso? E todo esse divergente aí no E2 vai fazer ela. Eu não entendi a sua pergunta. Pode repetir, por favor? Aqui é o divergente do tubo, né? Isso. Aí, por exemplo, aquele você explicou, né? Tipo, tá entrando tudo só em E3. Uhum. Vai sair só em E3. É isso? Não. Ele sai em todas as direções? Pode sair de todos. No caso da presença de uma carga elétrica, sim, vai sair em todos, por exemplo. Essa definição, ela me ajuda a ilustrar, porque acho que a lei de Gauss poderia ser passada para a elevação nas equações de Maxwell divergentes do campo elétrico bom, porque me dá, porque me diz que tem uma carga ali. Essa é a, digamos, a estrutura geométrica abstrata por trás disso que você está falando. Certo? A gente vai descobrir que essa estrutura coincide. Como aqui, bom, seria muito difícil a gente começar com a digamos, eletrostática empírica, aí vai para a matemática, volta, entendeu? Então, primeiro a gente apresenta os conceitos abstratos, depois a gente vai aplicando eles para fazer a construção da teoria. Mas sim, esse aqui é o conceito abstrato por trás daquilo. Professor, uma outra coisa, quando você escreveu aquela curva R lambda, você está dando um exemplo de uma curva que pertence a esse campo vetorial. É esse fluxo definido pelo campo vetorial. Ah, tá. Então é o fluxo. Tá. Tá? É porque eu estava falando se eu estou fazendo... Congruência também, fluxo, depende, você está pensando nas bolinhas, está pensando nas curvas, você chama de congruência. Se você pensa nas bolinhas, você pensa no fluxo. Tá, então eu como divergente, eu estou pensando
fluxo, eu não estou pensando mais no campo, porque o fluxo está associado ao campo, óbvio. Mas eu estou pensando então no fluxo que entra e sai dessa região, que eu estou integrando. Uhum. Mas aí então, só que também assim, essa parte porque aí eu estou escrevendo divergente de F, né? Uhum. Então, mas aqui, escrever divergente de F já está implícito que eu estou calculando o fluxo, já estou observando o fluxo de F. Só, não sei se primeiro Posso refalar o que você falou para ver de um outro jeito, ver se coincide? Essa operação, esse operador diferencial atuando nesse campo vetorial, te dá numericamente o fluxo que você obtém de curvas entrando e saindo de um cubo infinitesimal. Tá? Isso. Tá bom? Em todas as direções. Em todas as direções. É interessante porque se você pegar... Tem um teorema muito importante na mecânica estatística, chama teorema de Liouville, e é um teorema que, basicamente, você parte do fato de que o fluxo no espaço de fase, isso para quem já viu mecânica analítica, ele tem sempre divergência nula. Porque as curvas nunca se cruzam. E aí, disso, você tira praticamente toda a mecânica estatística. Toda a mecânica estatística é fundamentada nesse resultado mecânico. Da mecânica. Tá bom, pessoal? Só mais um detalhe aqui que eu acho que é importante. Aqui, ó, querendo ou não, a gente está usando uma noção cartesiana de medida de tamanho de vetor. Tá? Codificado nesse ponto aqui. Quando você vai para situações mais complicadas, que são coordenadas curvilíneas, o volume, tamanho dos vetores depende, né? Pode depender do ponto, pode ser bem mais complicado. Então, por isso que nas coordenadas cartesianas a divergência é simples assim. Mas no sistema de coordenadas quaisquer ou no espaço mais complicado, isso aqui ainda é bem mais geral do que isso aqui. Tá certo? A gente vai ver um pouco disso quando a gente for ver as coordenadas curvilíneas. Tá. Então, vamos começar aqui pelo lado de cá. E agora vamos pensar o seguinte. Rotacional. Então a gente vai convencionar o seguinte. Quando a gente define uma área E1, E2, essa área ela é sempre assim. Anda primeiro em 1, anda depois em 2. Então a direção dela é sempre essa aqui. Tá certo? Então isso aqui me dá o quê? Anti-horário. Tá certo? Se eu tivesse escrito aqui E2, E1, a regra seria anda primeiro em 2 e depois em 1, que seria sentido horário. Tá certo? Então, eu só estou convencionando qual é a direção como é que se diz? Dessa área aqui, tá? Que é o equivalente a você falar da regra da mão direita, tá? Beleza. Dado isso aqui, posso pagar aqui agora? A gente pode fazer a seguinte pergunta. Pensa que agora eu estou no plano. E1, E2, só por simplicidade, tá? Aí eu tenho aqui um quadradinho. Eu tenho meu ponto central do quadradinho, mesma coisa, tá? Esse aqui era o ponto x1, x2, ele pode estar em qualquer altura x3, tá certo? Então esse cara aqui é mais epsilon sobre 2, menos epsilon sobre 2, menos epsilon sobre 2 e mais epsilon sobre 2, tá? É aquela mesma brincadeira de antes. Só agora em x1 e x2. Tá certo? Então, eu posso pegar o seguinte.
pensa no meu fluxo, tá certo? Agora eu quero saber o seguinte, quanto do meu fluxo está acompanhando a minha área E1, E2? Tá certo? Então eu posso pegar um pontinho aqui, aí ele vai ter um fluxo assim não que está quase ortogonal. Vou botar assim, tá certo? Aí eu vou querer quanto desse fluxo está nessa direção aqui para cima. Dada aquela nossa convenção ali. Tá certo? Então, e a gente vai dizer que o fluxo desse quadradinho aqui na direção E1, E2, a gente vai chamar de rotacional E1, E2 de F. Não, eu só estou dizendo que eu vou convencionar esse quadradinho circulando nessa direção como E1, E2. É o produto externo, E1, E2. Estou dizendo que esse produto externo, E2, ele representa essa circulação aqui. Esse plano com essa direção. Tá? Poderia associar outra direção também. Poderia fazer tudo invertido, mas eu teria que manter a minha convenção. Tem uma convenção da mão esquerda, sei lá. Tá? Mas a gente não quer. Tá certo? Só que veja, da mesma forma que a gente fez ali no caso tridimensional, eu tenho o fluxo, eu tenho a quantidade dessa linha que está passando por esse ponto aqui. Mas eu tenho que integrar todos os pontos dessa linha para saber quantos que estão acompanhando. Não só esse aqui, mas o que está passando do lado, todos eles. Quando eu faço aquela integral, a mesma coisa que aconteceu antes acontece aqui. Esse cara aqui vai estar o x1 fixo e o x2 vai de menos epsilon sobre 2 a mais epsilon sobre 2. Só sobra o termo de primeira ordem, termo liderante. Tá certo? Então isso aqui vai ser igual a... E aí eu vou querer a média de todo o acompanhamento do fluxo aqui. Então vai ser limite de epsilon indo para 0, de 1 sobre epsilon ao quadrado, porque isso aqui agora é a área do meu quadradinho, tá certo? De f x1 mais epsilon sobre 2. Então eu estou nessa bordinha aqui, tá? E vai ser importante prestar atenção nisso. x2, x3. Porque como eu estou naquela bordinha da direita, eu quero saber o fluxo na direção. Esse epsilon é aquela integral, para pegar todos os elementos da linha, tá? Na direção para cima, E2. Porque é a direção convencionada. Tá certo? Se eu pegar o daqui, eu tenho que pegar menos E2. Vai ficar menos F mais x1 menos epsilon sobre 2, x2, x3, escalar menos E2. Onde o menos vem com E2 para indicar que a direção é para baixo. Tá certo? Mais F de x1, x2 mais epsilon sobre 2, que é esse lado de cima, então eu quero com menos. Tá vendo? Né? x3 escalar menos epsilon E1 mais F x1, x2 menos epsilon sobre 2, x3 escalar. Agora eu estou aqui embaixo, então é positivo. Tá certo? Mais epsilon E1. Mas quanto é que é isso aqui? Esse epsilon corta com um dos epsilons aqui, sobra só 1 sobre epsilon. Esse cara com E2 aqui, com menos esse cara aqui, vai me dar a definição de derivada na direção x. Tá certo?
E lembrando que aqui está positivo, com mais epsilon, né? Lembra? Porque, não sei se vocês estavam acompanhando, mas a gente pode definir assim, f' de x como sendo limite de epsilon indo para zero de f de x mais epsilon, tá? Menos f de x sobre epsilon. Tá certo? Mas você pode muito bem fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Então, é basicamente essa fórmula aqui que a gente está usando. Então, ó, esse cara aqui é a derivada parcial em relação a x1, que está escalar ε2. Só que esse aqui, pessoal, devido à nossa escolha de direção, vai dar a derivada do 2 escalar menos 1. Tá certo? Quando juntar com esse cara aqui. Então, isso vai dizer para a gente o quê? Que vai ser nosso rotacional de f sob o plano E1, E2 vai ser igual a del F2 del x1 menos del F1, que agora o del F1, ele tem um menos aqui, tá vendo? Del x2. Tá? Se vocês fizerem a continha, vocês vão ver que é trivial, vocês vão encontrar aqui rotacional de F sob 1, 3 vai sempre ser igual. F3 del x1 menos del F1 del x3 e rotacional de F sob o plano E2, E3 vai ser igual a del F3 del x2 menos del F2 del x3. Tá certo? Então você vê que diferente do divergente, esse cara aqui depende da área, dessa área que eu escolhi. Tá? Eu posso escolher 1, 2, eu posso escolher qualquer outro plano, na verdade. Certo? Certo? Então vocês podem ver facilmente que divergente de F. Lembra, isso aqui ó, a gente pode escrever assim. Soma sobre I de 1 até 3 de del J Alguma dúvida até aqui? O operador diferencial, esse cara aqui é uma constante, o operador diferencial vai atuar só aqui. Isso vai ser importante, pessoal, quando a gente for para o caso mais complicado, em coordenadas curvilíneas, esse cara não vai ser mais constante. O operador diferencial não atua só aqui. Tá certo? Por isso que vai dar aquelas diferenças nos operadores diferenciais em coordenadas curvilíneas. Tá certo? Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar soma sobre I, J, JK, todos de 1 até 3, de cadê? Vou botar assim, delta em cima, embaixo. XJ, FK,
E. E K. Esse delta de crônica serve para quê? Serve nesse caso? É só para ficar evidente que esse operador aqui, ele tem aquele negócio que eu tinha discutido antes, né? Esse cara é uma derivada parcial, ele não te dá componentes de um vetor, então é um componente de um covetor, então implicitamente tem um delta sempre aqui. Quando a gente for evoluir para o caso de coordenadas curvilinas, aquele delta vai ser importante. É para cancelar o índice métrico? Oi? É para cancelar o índice métrico? Não, é só porque o índice ali, digamos, estaria errado esse índice embaixo com esse índice em cima aqui. Ah, mas assim, se você quiser, você pode somar sobre J e sumir com I aqui. O rotacional estava escalar, né? Aquele rotacional é um escalar. Ou seja, que é a rotação do campo vetorial F no plano 1, 2. Ele é um escalar. Esse cara aqui é um outro objeto. Isso aqui a gente chama de rotacional, ou produto externo, aqui, ou derivada exterior da F, tá? Ele vai ser objetos que a gente vai pegar aqui agora e vai pegar essa soma toda, tá? Então, ó, quando esse cara for 1 e 2, o que vai acontecer aqui? Quando for 1 e 2, depois eu vou ter quando for 2 e 1, aí troca só o sinal. Quando for 1 e 2, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2, tá certo? Então vai ficar assim, del F2, del X1, mas quando for 2 e 1, quando for 2 aqui, vai ser 2 aqui, e aqui vai ser 1. Então vai ter o sinal de menos, porque eu reordenei o E2 e E1 por menos E1 e E2. Vai ficar del F1, del X2, vezes E1 e E2. Tá certo? E vale o mesmo para os outros. Vocês vão ver que aqui a gente vai encontrar rotacional de F sobre o plano E1, E3 vezes E1, E3. Mais rotacional de F sobre E2, E3 vezes E2, E3. Tá? Então, se você preferir, você ainda pode fazer assim, ó. Lembra que a gente definiu o produto interno, né, de um bivetor com vetor? Então a gente pode ainda falar o seguinte, ó. E1, EI, escalar. EJ, escalar isso aqui, é rotacional de F vezes EI, EJ. Tá certo? Então, o rotacional do campo num certo plano é o produto, é a projeção desse cara naquele mesmo plano. Tá certo? Eu pego esse objeto aqui, produto exterior de F, projeto no plano com dois produtos internos aqui, e isso me dá o rotacional em cada uma das três direções. Tá certo? A gente também convenciona o seguinte, tá vendo esse objeto aqui, ó? Ele tem o E1 e E2 aqui, né? Aqui ele tem um E1 e E3 e aqui ele tem o E2 e E3. Então eu posso definir o rotacional, que vocês estão acostumados, de F, como sendo o mapa V atuando no produto exterior de F. Derivada exterior de F. Né? Porque nesse mapa V aqui, isso aqui vira o E3, esse vira o menos E2 e esse vira o E1.
E aí você tem a fórmula do rotacional que vocês estão acostumados. Se eu pego o rotacional e pego o produto interno com uma das 3 direções, ele vai me dar esse rotacional aqui que vocês estão acostumados, no produto interno com uma das 3 direções, vai me dar justamente o rotacional no plano ortogonal àquela direção, que só vale no caso tridimensional. Certo? É só esse produto externo, esse gradiente com esse R, o que ele significa sozinho? A gente chama de derivada exterior do campo. Ou seja, é uma maneira de você levar um campo que representa, digamos, um campo vetorial num campo bivetorial. O que seria um campo bivetorial? Seria basicamente esse. Imagina o seguinte: se você tem um campo com rotacional 0, significa que é um campo que ele não está fazendo esse giro, tá certo? Então, sem fazer esse giro, basicamente você está falando o seguinte: você não tem uma segunda direção associada a ele, você não tem uma área associada a ele. Quando o rotacional é diferente de 0, basicamente isso significa o seguinte: você tem, digamos que um campo que está fazendo isso aqui. Então você tem essas tangentezinhas aqui, ó, né, que estão acompanhando. O meu campo vetorial ele tem que acompanhar esse negócio aqui porque ele tem rotacional diferente de 0. Tá certo? Então, cada ponto do seu campo ele define essa área aqui também. Digamos, pensa numa espira toda enroladinha assim. Essa espira ela pode estar em qualquer direção. Claro, ela pode ser complicada, tá? Mas vamos pensar nela retinha, assim, nela plana. Então, o campo aqui, ele vai definir essa direção aqui, mas ele também define essa área. Mas ele podia estar na mesma... Ó, veja bem, pensa no seguinte. Pensa que eu tenho um pedacinho dessa espira que eu estou me referindo aqui, tá certo? O campo está nessa direção aqui. Nesse ponto, ele está tangente a essa espira andando para cima, certo? Só que eu posso pegar minha espira e posso fazer assim com ela, ó. Tá vendo? Significa que a mesma tangente, um campo F com a mesma tangente, define áreas diferentes aqui, ó. O rotacional tem a ver com essa área que ele está definindo aqui. Se minha espira tivesse assim, ele está definindo essa área no plano do quadro. Se minha espira tivesse assim, o vetor seria da tangente e seria da mesma direção. O campo F, nesse ponto, ia ser indistinguível em todas essas situações. Tá certo? Só que a área que esse aqui define é a área no quadro e esse aqui é na área saindo do quadro para cima do quadro. Então, é como se o campo vetorial, quando ele tem rotacional ou produto externo diferente de 0, ele tem associado a cada ponto dele, além da direção que você está acostumado, também uma noção de área. Mas a área vai ser o mesmo, não importa o rotacional. Não, o rotacional define a área. Ah, sim. É como eu estou te falando. Tá vendo? O campo é sempre o mesmo, nesse ponto. Tá certo? O rotacional que diz se a área vai estar aqui ou se a área vai estar aqui. Entendeu? Pensa num campo que... Pensa nessa mesma espira que eu estou falando para você. Só que em vez dela ser mais complicada para fora, ela é idêntica. Ou seja, pensa num enroladinho aqui. Só que esse enroladinho faz um cilindro infinito. Tá certo? Então, ele está definindo essa área aqui. Se eu girar esse cilindro nessa direção aqui, mantendo a borda dele aqui, a tangente continua sendo a mesma, só que a área que ele vai definir agora vai ser essa. Então, o campo vetorial ele carrega mais informação dentro dele do que você estava imaginando inicialmente. Vai ser muito importante entender isso, porque a gente vai fazer a decomposição de campos vetoriais. Então, tem campos vetoriais que carregam essa informação extra e tem campos vetoriais que não carregam essa informação extra. Tá certo? Os campos vetoriais de rotacional 0 não carregam essa informação, e aí a gente tem, né, o lema de Poincaré, que aplicado nesse caso vai ser mais simples, entendeu? Que basicamente ele vai ser o gradiente do escalar. Mas isso tem a ver com coisas bem mais avançadas de geometria também. Né? Você calcula a derivada exterior da derivada exterior, vai sempre ser igual a 0, que é o rotacional do rotacional igual a 0, e assim por diante. Divergente do rotacional. Que é o rotacional define a área, se for o cilindro. Ele está definindo, o rotacional define a
Porque no caso tridimensional, uma área sempre equivale a uma direção. Então, nesse caso especificamente, se o cilindro está furando o quadro de forma ortogonal aqui, bonitinha, então você poderia pensar que tem o campo aqui nessa direção, tá certo? E se o plano está nessa, então um vetor saindo aqui está definindo aqui a minha outra área, a minha área, tá? Mas isso é só no caso tridimensional. Num caso n-dimensional, é sempre uma direção e uma área qualquer. Esse vetor está definindo um cilindro, exatamente essa área. É a área que corta o cilindro. Pensa na espira girando aqui, ó. Né? Pensa, como eu falei para você, o meu campo, ele é um campo que faz isso aqui, o campo vetorial. Ou seja, é um campo vetorial que aqui aponta para cá, aqui ele aponta para a esquerda, aqui ele aponta para baixo, aqui ele aponta para a direita. E ele acompanha isso aqui. Então o meu campo vetorial ele tem essa noção de circulação nele. Ele está todo circulando aqui. Você pode pensar isso indo para o infinito também, tá certo? Então, você pode pensar que o fluxo são essas linhas fechadas aqui, concêntricas. Tá certo? Esse campo vetorial, ele define essa noção de plano, justamente que vem do rotacional dele, ou do produto, do produto externo dele. Tá? No caso tridimensional, um plano e uma direção é a mesma coisa. No caso mais dimensão, não. Por isso que eu prefiro insistir em vocês pensarem que aqui o campo define uma área, além da própria direção dele. Essa parte não tem dificuldade para isso. Uma área. Só simples fato de rotacionar. Isso. Eu gostaria de perguntar agora sobre isso, para você entender. Eu posso imaginar nesse exemplo do cilindro, como se o meu campo vetorial fosse um cilindro, né? Está nessa direção. Se eu calculasse o meu rotacional nesse plano, aqui com esses vetores de base, eu teria um rotacional diferente de zero. É isso, eu tenho uma área que está na mesma direção do meu fluxo. Uhum. Mas se eu rotacionasse o meu cilindro e calculasse, se o meu cilindro estivesse aqui agora, o meu campo vetorial, e eu calculasse... Ia dar zero. Ia dar zero. Então eu entendi. Isso. Eu acho que tem um exercício para fazer essa continha aqui. Você bota aqui como é que... Você pensa numa coisa circulante, então você vai pensar numa coisa do tipo... F1 vai ser uma coisa tipo x2 e f2 igual a menos x1. Uma coisa assim. E aí você consegue fazer essa conta aqui e você vê que vai sempre ser diferente de zero numa direção, mas se você pegar numa outra direção qualquer, vai dar zero. E se eu tivesse colocação diagonal, seria diferente de zero, mas não seria tão intenso. Eu teria componentes eu teria um plano, eu teria ser totalmente perpendicular. É igual gradiente. Eu acho que se eu entendi a sua pergunta é o seguinte. O gradiente te dá uma direção, que é uma direção de maior crescimento da função. Mas isso não te impede de pegar o gradiente produto interno com uma direção qualquer. Aí aquilo ali vai te dar o quê? Quanto que a função varia quando você andar naquela direção. Tá certo? Nesse caso, a interpretação é um pouco mais complicada. Que você tem a noção de plano associada àquele ponto. Aí você vê quanto daquele plano está na direção de um outro plano. Aí a gente não tem a mesma maneira de pensar, um pouco mais complicado. Eu poderia ver se eu consigo dar um exemplo disso, mas não é simples, não. No sentido... Você pode pensar o seguinte. Quanto maior o rotacional, mais o campo está intenso. Pensa numa situação simples, em que esse campo aqui é igual, só que eu vou aumentando a componente do campo tangencial. Ele continua tangencial bonitinho assim, só que eu vou aumentando a tangente. Então, se eu pensar num fluxo com uma tangente pequena, ele está girando, sei lá, 0,1 π quando eu andar delta lambda, naquele sentido lá, do parâmetro da curva. Se eu aumento muitas componentes, aquele mesmo delta lambda, em vez de andar 0,1 π, vai andar 10 π, entendeu? Vai girar cada vez mais rápido. Nesse sentido, você pode falar o seguinte, o rotacional, ele está te dizendo quanto que ele vai girar se eu considerar esse plano aqui. Então, os caras estão girando aqui, tá certo? E aí, se eu botar nesse plano aqui, eles vão girar nessa velocidade. Se eu pensar nesse plano aqui,
Aí você tem que pensar no que acontece. Pensa no cilindro. Como é que eu posso fazer uma mímica disso? Né? Pensa no cilindro com um monte de bolinhas girando. Agora pensa que você está botando ele de lado assim. Você vê que a velocidade que ele gira, ele vai para lá e vem para cá. Ele vai fazer isso aqui, né? Então a velocidade que ele gira é diferente. Você está considerando o fluxo de rotação só pensando no corte assim. Pensa, justamente, ó, eu acho que dá para desenhar. Pensa no cilindro, né? E aí as bolinhas estão girando aqui porque o meu fluxo está nessa direção aqui. Tá certo? Agora eu peguei esse meu cilindro e girei. Então ele vai ficar como quando eu girar aqui? Ele vai ficar para dentro e para fora. Ele vai fazer tipo uma elipse aqui. Tá certo? Essa elipse, veja, esse cara aqui, ele tem uma certa direção para cá. Quanto mais eu girar ele para cá, mais esse vetor se aproxima, mais a componente no plano se aproxima de zero. Né? Ó, pensa, ele está aqui, o meu vetor está para cá. Eu vou girando para cá. Se eu girasse exatamente ortogonal, ele estaria exatamente para cá. Não teria rotação mais nenhuma nesse plano. Porque ele estaria girando assim, ó. Então, você vê que a velocidade que ele gira aqui vai ser diferente. Quando eu considerar agora o rotacional dele em relação a outro plano, entendeu? Então, a projeção do rotacional ele tem a ver justamente com quanto a coisa gira quando considerado aquele plano. Tá? Então, na verdade, o rotacional está girando lá porque ele está mudando de direção, não é? É isso? É porque você tá considerando outro plano. Quando você fala assim, eu quero rotacional nessa direção, implicitamente está dizendo quanto que a coisa gira se eu considerar o giro dela preso neste plano. É um referencial. Isso. Pode pensar como se fosse um referencial. Se você quisesse pensar uma coisa mais mecânica, você pensa assim, não, isso aqui é um monte de bolinha girando. Se eu cortar e olhar assim, eu vou ver esse giro. Se eu cortar um corte não perpendicular aqui, diagonal no meu cilindro, eu vou ver, ó, tá vendo? Eu vou ver um giro totalmente diferente. É um pouco mais fácil. Tá? Mas isso é super legal, pessoal. Quanto mais vocês conseguirem treinar, abstrair essas ideias, mais fácil vai ser o curso mais para frente. Quando eu tenho um campo visual qualquer, eu posso calcular o rotacional em qualquer plano que eu quiser. Pode. Então, essa ideia, eu não preciso estar com um cilindro, né? Eu posso estar com mais zero, por exemplo, o meu campo é mais zero, e se eu quiser ver o rotacional em uma direção, ele pode ser zero. Um plano ele pode ser zero, mas outro ele pode ser muito intenso. Sim. Seria isso, tem a ver com essa parte do rotacional que deve ter essa intensidade de rotação desse Sim. plano. Sim. Tá? Vai ser bastante importante. A parte de campo magnético, isso aqui, quem entender bem isso aqui, a hora que a gente chegar lá em campo de magnetostática, vai ser muito mais fácil entender o que está acontecendo. Se eu pego um campo qualquer e eu calculo o rotacional dele em N planos diferentes, e eu consigo, por causa disso, eu afirmo que ele tem rotacional zero em qualquer ponto de distância. O que isso implica para a gente? Basicamente, que ele é o gradiente do escalar. Módulo algumas complicações que a gente vai ver mais para frente. Isso é um resultado geral da geometria em variedades. Você tem que quando uma forma é fechada, né? Bom, a gente precisa entrar nisso não. Mas assim, é uma coisa geral. E vale para qualquer dimensionalidade e tal. Tem vários teoremas, você prova então. Porque isso que a gente está vendo aqui, na verdade, é a base também do teorema de Stokes, teorema da divergência, tá? Tá tudo relacionado a esse resultado aqui. A gente vai chegar nisso? Vai, a gente vai, como eu estou tentando dar essa visão bem geométrica dessas coisas dos operadores diferenciais, o próximo passo é ver a mesma coisa para os operadores integrais. Então a gente vai ver isso para os operadores diferenciais integrais, e a gente vai ver delta de Dirac e começa a eletrostática. Tá? E decomposição de campos. Tá? Como estamos? Bom. Pessoal, querem discutir mais um pouquinho disso aqui ou vamos seguir em frente? Onde é que eu botei?
Então, pessoal, vamos ver algumas derivadas. Então, vamos começar com a mais fácil. Gradiente de f vezes g vai ser igual a f gradiente de g mais g gradiente de f. Pessoal, 100% claro? 90%? A gente faz a conta? Eu posso seguir em frente? Porque assim, eu suponho que isso aqui vocês tenham visto já, né? E esse é o mais fácil. Tá? Então, eu estou supondo que está todo mundo bem com isso aqui. Esse começa a complicar um pouquinho. Quero a divergência de um campo vetorial que é formado por uma função escalar vezes um outro campo vetorial. Tá? Mesma coisa. Regra de lá é sempre a combinação das regras dos produtos e produtos triplos, tá? Com a regra de Leibniz. Certo? Então, é a derivada desse vezes esse, a derivada desse vezes esse. Só que o ponto permanece sempre entre esse e esse. Tá certo? Então, é simples. Isso aqui é... Quando a regra de Leibniz, quando a derivada atuar aqui, o ponto continua com esse aqui. Então, tem que ser f escalar fzão. E quando a derivada desse cara for nesse cara aqui, o ponto já é com ele mesmo, não muda nada. Fica mais f divergente de fzão. Tá? Novamente, se tiverem dúvidas, a gente pode fazer a conta, ou, se vocês descobrirem mais tarde, a gente faz na sexta-feira. Tá? E agora a gente tem rotacional de f vezes fzão. Mesma coisa, tá? O rotacional é sempre entre esse objeto e esse objeto aqui. Tá? Então, pode ser gradiente de f rotacional fzão ou f rotacional fzão. Esse fzão seria um objeto vetorial? F e G são funções de R3 em R e F R3 em R3. Tá? Então vamos pegar o primeiro um pouco mais difícil. Então a gente tem o seguinte: divergente de f vetor g. Tá certo? Bom, vocês lembram do produto triplo? Associado a esse cara aqui? Então, isso aqui você pode escrever como sendo assim, ó. O y de tá? O resultado, esses passos aqui não tem não. No meu material tem. Nas notas que estão lá no... Agora, cuidado. Regra de Leibniz vai valer aqui. Mas também a regra do produto triplo. Tá? Então, isso aqui vai ser, ó, o y de... Esse cara, quando eu atuar nesse aqui, ele já está do lado, então não tem problema, que a gente não precisa permutar nada aqui. Então, a gente pode fazer assim, ó. Rotação, o produto externo de F, G. Só que agora eu tenho mais
esse cara tondo nesse cara aqui. Para ficar simples a minha anotação, eu posso trocar esses caras de posição trocando o sinal. Tá certo? Então aqui vai ficar menos rotacional, o externo de G, F. Até aqui tudo bem? Mas isso a gente pode reescrever assim, ó. Esse y é linear, então dá y disso menos y disso aqui. O y desse cara aqui, a gente pode simplesmente reescrever como sendo g escalar rotacional de f. E esse aqui, menos f rotacional de g. Tá? Então, se você entender e conseguir memorizar essas regras aqui, você nunca vai ter dificuldade de lembrar o sinal aqui desses caras. Tá certo? Ou seja, passar daqui para cá e de cá para cá. Como é que tá isso aqui, pessoal? Isso aqui vocês vão ter que fazer a conta mesmo. Mas assim, pelo menos vocês têm a ideia de como fazer a conta, né? Só vocês pegarem a fórmula que relaciona um produto interno com um produto vetorial, em termos desse cara aqui, certo? E aí esse cara é mais fácil, porque uma vez que você chegou aqui, tá tranquilo. É a derivada desse vezes esse, a derivada desse vezes esse, certo? Mas aí, bom, você pode rearranjar os termos, aí muda o sinal aqui, tá certo? Que é o F trocando com o nabla, tá certo? E aí para você ter, ou melhor, o F trocando com G, e para você ter a expressão que você quer. Tá bom? Eu estou usando a fórmula de volta. Tá vendo que eu venho daqui para cá? Eu posso usar a fórmula que o Y do produto externo vai ser um produto interno de um produto vetorial. Aí eu uso a fórmula de volta para chegar aqui. Tá certo? Deixa eu ver se eu não estou fazendo nada diferente. Tá. Isso. Isso, tá certinho. Até aqui tudo bem? Então, agora a gente pode ir para o nosso último caso, que é o rotacional do produto vetorial de F com G. Tá certo? Isso aqui a gente já visto lá atrás, que é V nabla tá certo? E aí a fórmula que a gente tem relacionando esse cara aqui com o produto interno do produto externo é que isso aqui é igual a menos nabla produto interno de FG. Tá? Foi outra fórmula que a gente provou. Agora lembra, o produto interno é sempre assim, é o produto interno desse com esse vezes esse, depois menos o produto interno desse com esse vezes esse. Só que além do produto interno desse com esse, também tem a regra de Leibniz. Então, para cada ação do produto interno, tem as duas ações da regra de Leibniz. Tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer isso nas coordenadas, que vocês fazem na toda a glória dessa conta. Vocês vão ver que vocês vão demorar boas 3, 4 páginas para fazer essa conta. Certo?
Mas se vocês entenderem bem as estruturas e conseguirem seguir as regras, assim é bem mais fácil. Tá? Então veja, agora eu vou considerar primeiro quando a derivada atua em f. Tá certo? Quando a minha derivada atua em f, eu tenho esse cara atuando aqui, vezes esse. Tá certo? Então eu vou ter aqui menos g vezes divergente de f. Tá certo? Esse menos é o menos que estava de fora. Lembra, esse produto interno com esse vezes esse, depois menos esse produto interno desse com esse. Tá certo? Só que quando a derivada está atuando no f, aqui vai ficar mais, por causa do menos daqui, então vai ficar assim. G escalar nabla atuando em f. Tá certo? Regra de Leibniz, eu estou considerando primeiro o nabla atuando em f. E aí eu vou considerar as duas ações do produto interno. Esse com esse vezes esse, e menos esse com esse vezes esse. Está aqui. Tem a distributividade do produto interno com o produto externo e a regra de Leibniz. Finalmente, quando o nabla atua aqui, vou ter mais dois termos. Então, esse escalar esse atuando aqui vai dar menos f escalar nabla atuando em G. Tá? Menos com menos mais. Agora, porque o nabla atua aqui, vai dar... cadê você? É esse com esse. Tá. F. Divergente de G. Tá? De G. Então são 4 termos, porque a regra de Leibniz dá 2 e a regra do produto dá 2. Então 2 vezes 2, 4. Tá bom? Vocês podem depois fazer essa conta de duas formas para vocês verem que isso aqui tem o seu valor, tá? Porque ele codifica muita coisa que vocês teriam que fazer muita conta para ver explicitamente em termos de todas as coordenadas, tá? Vocês podem fazer direto aqui, se quiser usando matriz, determinante, aquelas coisas lá que o pessoal gosta de usar. Tá? Beleza, pessoal? E por último, a gente vai definir aqui o nosso Laplaciano, que vai ser, vocês devem imaginar, essencial, né? Divergente do gradiente de f, a gente chama de Laplaciano. Às vezes eu escrevo, não sei se é melhor com seta ou sem seta, só para ficar evidente que esse cara é um escalar, melhor sem seta. Tá? Então esse cara aqui é o tá? O Laplaciano, ele você vê que ele tem esse produto interno aqui, ó, e o gradiente. Lembra que eu falei para vocês, o gradiente ele tem um produto interno lá dentro dele? E aqui a gente tem um produto interno de novo. Essas duas coisas, elas dependem bastante da geometria que a gente está trabalhando. Na verdade, se você estuda o operador Laplaciano, você obtém da estrutura dele, de autovetores, autovalores e tal, toda a estrutura da geometria de onde ele está sendo definido. Certo? E ele vai ser o operador mais importante para a gente, porque ele é basicamente o que vai relacionar o potencial eletrostático com a distribuição de carga e assim por diante. Tá bom? E terminamos um pouco mais cedo. Tá? Porque agora o próximo passo é a gente ver os operadores integrais. Então a gente vai ver integral de linha, integral de área, integral de volume, teorema de Stokes e teorema da divergência. Tá certo? Eu estou acostumado com a ideia de que produtos internos obrigatoriamente levem de um vetor para um número real. E aí, quando eu vejo essa definição, eu penso que vai acontecer a mesma coisa. E no caso do Laplaciano, vai acontecer isso mesmo? Eu vou ter um número real e não um vetor? Isso. Ele leva uma função numa função. Uma função. Isso. Então, ele é linear, não satisfaz a regra de Leibniz e tem uma série de propriedades interessantes. Ah, tá. Eu achei que levasse a um outro vetor e aí quando você definiu dessa forma fica confuso.
Não, ele leva, o Laplaciano sempre leva uma função numa função. Existe também o estudo Laplaciano atuando em vetores, que aí são autofunções vetoriais, a coisa fica um pouco mais complicada. Seriam campos vetoriais, autocampos vetoriais. Tá? Mas a gente não vai entrar nisso não, a gente não vai precisar. E esse operador é interessante, justamente porque ele leva funções e funções, e você pode encontrar a inversa dele. Certo? Basicamente, o potencial eletrostático que vocês conhecem lá é nada mais, nada menos do que a inversa do Laplaciano. Módulo algumas noções de geometria. Algumas noções geométricas que servem para te fechar ali. Certo? Então, 1 sobre R é Laplaciano. Tá? No sentido que eu vou explicar mais para frente. Tanto que se você for para o espaço curvo, 1 sobre R já não é mais verdade. O 1 sobre R vai ser o que quer que seja o núcleo da inversa do Laplaciano naquele espaço. Então, quando você vai estudar equações de Maxwell em espaços curvos, vai ver que aquele 1 sobre R já não vale mais. Ah, cara, esqueci. Foi mal, pessoal.